Desenho é um desenho feito a pastel, data de 57, nas aulas da tia Ruth. É um desenho, digamos, acadêmico, do aprendizado da técnica acadêmica, mas já tem simplificações e colorido que já não é mais acadêmico, porque com a tia Ruth ela permitia esse colorido. Tanto a roupa vermelha quanto o batom, ou seja, a boca, é um retrato da minha irmã quando era criança, então ela permitiu que fosse feito esse exagero, que não é um trabalho acadêmico, apesar de ter a influência. Já nesse outro, que foi feito em 69, já é um salto muito grande de tempo, e aqui eu já estava pesquisando a história do abstrato, é o tempo que eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer, então é um retrato também, mas ele já é totalmente diferente, já querendo me emancipar das ideias. Já foi feito em 73, eu tenho muita coisa feita em 73, foi um grande ano de trabalho. Aí, aqui, já a gente percebe que já tinha passado a fase do abstrato, por outro lado, é uma fase muito colorida, mistura o mar com a blusa, com tudo, o fundo com a figura, então há uma liberdade muito grande de traço e de... Enfim, aqui eu já estava começando a encontrar uma outra linguagem, e é o retrato da minha irmã pequena. Esse é um retrato dela, feito na aula da tia Ruth, e com pastel. Então, aqui ainda era o mais antigo. Esse é um retrato da minha sobrinha, que já segue aquele momento de muita liberdade de cor, né? Essas sombras aqui, a mistura do fundo com ela. Então, existe muita liberdade colorida, e já tinha passado da fase das dúvidas, já é com muito mais certeza. Então, daqui, esses todos aqui são retratos da minha irmã. É o retrato da minha prima, uma grande diferença de época. Esse primeiro é feito muito antigamente, 62, e os outros um pouco depois. Mas esse aqui é feito de carvão, ou crayon, e esse aqui acho que também. É retrato da minha prima Maria Ruth. Então, é a pesquisa do retrato. Da minha filha, Moema, dançando. Então, aí já é uma outra época. Essa é uma figura de uma mulher pensando, né? Uma mulher pensando, refletindo, ou talvez um pouco triste. Uma pincelada muito livre, já passou por muitas fases, então é rapidamente uma pincelada rápida, mas que mostra uma figura feminina. É uma aquarela, anos 90, mais ou menos, e uma mulher na frente da janela. Por acaso, foi a Moema que esteve pousando, mas não é o retrato dela. E eu depois coloquei esse quadro quase como o nome de pandemia, porque era muito o que acontecia durante a pandemia. Então, eu sempre acho que a arte tem uma visão profética, e me parece que é uma visão de que em algum momento nós íamos ficar na janela. Essa é a simplicidade do quintal. Então, mãe e filha tomando sol no quintal, com as roupas lá, voando. A Moema, por volta de 1 ano, mais ou menos. Então, é a avó e a neta. É a pintura a óleo. Aí eu já era aluna do Van Acker, então tem todos os detalhes.
Mas assim, já com bastante liberdade, agora já numa linguagem mais normal, mais a minha linguagem mesmo. Esses desenhos, aqui é um desenho de 62, feito com crayon. Essa é a retrato da minha mãe. A gente usava o papel bege, e aí nas pérolas aqui a gente punha giz branco. E aqui no cabelo dela, nos brilhos, a gente punha brancos, um giz branco. Essa era uma técnica. Nesse retrato do meu pai, de 68, já é outro momento, já é o momento que eu estava pesquisando novas linguagens. Então, você vê que é uma pincelada de aquarela, acho que era aquarela, bem simples, e nem terminei o retrato, mas ficou muito parecido com ele. Mas não tinha os detalhes que tinham no retrato da minha mãe, porque aqui eu já estava em outro momento, de maior liberdade. Esses dois são meus autorretratos em 73, que foi um ano que eu fiz muita coisa. Esse é feito com lápis de cor, então dá para perceber como é possível fazer detalhes, nuances de cores, como é possível uma expressão muito aprofundada usando apenas lápis de cor. Na mesma época, mesmos ensaios, aquarela. E esse retrato foi feito no Hotel Elite, dá para ver a janela, na parte no andar de baixo, onde eu fazia o meu ateliê. Caneta esferográfica, preta. Então, isso era uma invenção, uma coisa que o Vanacker me ensinou, não era usual nessa época. Aquarela, bem simples, poucas pinceladas. Aqui havia um bebê, ela está me carregando, só que o bebê, infelizmente, desbotou e dá para ver muito pouco ele. E aqui é o retrato do meu professor Vanacker, feito com canetinha hidrocor, daquela bem fininha. Então aí a gente vê o lápis de cor, a caneta hidrocor, que é essa bem fininha, a esferográfica, a aquarela, várias técnicas diferentes. Esse é uma aquarela, é uma série, onde eu faço um parto no ponto de vista da mulher, porque geralmente se faz outros pontos de vista. Então, a emoção, a visão do parto, são essas três aquarelas. Nesse outro trabalho, que é com lápis de cor e canetinha hidrocor bem fininha, são as minhas duas filhas brincando com um chale vermelho ainda numa cama, as duas brincando. Então, esse é um desenho feito com canetinha hidrocor, a partir de uma foto. O modelo sou eu mesma, com a Moema, e é feito com hidrocor. Depois eu peguei esse mesmo desenho e pintei um quadrinho a óleo, o mesmo desenho. Então, são as duas formas de fazer a mesma coisa com materiais diferentes. Aqui é uma aquarela, de 73 também, tem muita coisa feita em 73. Essa é a minha mãe, comigo, eu e a minha irmã. Então, feita aquarela, baseado numa foto que eu tinha dela. Esses outros desenhos, feitos com caneta esferográfica, são desenhos, são invenções, são figuras imaginárias, sempre falando de gravidez, de mulheres. Esse é o tema. Aqui, essa é uma mulher amamentando, deitada, amamentando. Lá no fundo tem umas bonequinhas. São vários trabalhos, alguns, esse aquarela, outro lápis de cor com
com canetinha, aquarela de novo, são as bonecas. Bom, esse já é outra coisa, esses são um desenho de umas crianças atormentadas com medo de um fantasma ou de um ser que está ali ameaçando. Aí já é uma coisa mais dramática. Tinha algo ameaçando as crianças. Essa é uma figura que está dormindo, descansando, é o retrato da Moema. E aqui é a Moema e os brinquedos. E essas são as roupas de bebê, imaginações de anjinhos e seres que estão por ali, e também o feto ainda dentro da placenta. Usei essa armação para o suporte para colocar essas obras, porque eu queria expressar um labirinto. E o labirinto, porque foi o momento que eu comecei a ter aula com o Van Acker, e aí eu saí daquela dúvida de abstrato ou não, e comecei a pesquisar. Então, o labirinto é uma busca, uma pesquisa. Então, tem de tudo, né? Tem inspirações de fantasias, inspirações da dança. Aqui é um Moisés Moser, que é o nome desse quadro, seria um Moisés regendo, como se ele fosse Mozart do século XVIII, regendo a abertura dos mares e passando aqui no meio do mar, tem uma velhinha, tem uma mulher com criança, tem uma série de pessoas passando, e aqui no céu, né, aquelas figuras gregas, ali tem um cavaleiro passando com uma carruagem, aqui teria o homem do Michelangelo, um Adão, enfim, são imagens de mares e figuras mitológicas, é toda uma mistura de coisas com muita cor, mas na verdade, usando a técnica que eu tinha aprendido no academismo e agora libertada pelo Van Acker, é uma nova técnica que pode usar a figura humana, usar o figurativo, mas de uma maneira mais solta, bem livre. Como estamos no labirinto, esses são retratos de minhas filhas, mas assim, envolvidas com livros. Aqui ela está envolvida com um chale, mas o chale é claro, mas com sombras. É como se os bebês estivessem nascendo, mesmo nas sombras de um mundo que está meio nas sombras, mas os bebês estão nascendo. E esse bebê, a anatomia dele é inspirada no Rubens do século XVIII. Ele tem figuras femininas que ele usa essa pele tão... esse aveludado que existe nessa pele. Eu estava estudando com o Rubens, e aí eu fui imitando praticamente isso. E nesse aqui, a luz que vem de dentro da própria pessoa, no meio de um escuro, que é um problema, não, que é uma proposta do Rembrandt. Rembrandt sempre tinha a luz dentro da própria pessoa, não a luz batendo de fora para dentro. Então, eu repetia esses valores no que eu estava fazendo na época. Algumas figuras foram inspiradas em algum livro de história da arte que tinha essas pessoas aqui, eu não lembro mais quem era o pintor, mas aí se encontram com uma fada, e aí tem uns anjos que vão para o céu, e ali tem uma carruagem de fogo. Essas são coisas que eu misturava mitologias com ideias minhas, com coisas que eu via, e fiz esse cheio de cores, de novo, né? As cores são muito fortes, que tem uma simbologia cristã também. E aqui, os bichos do mar, os peixes, os polvos, deve dar um bom, se quiser analisar, deve ter muita simbologia. E aqui seria Cristo, né? Ou Deus Pai, se quiser.
mas tomando conta de toda a humanidade, ou da natureza, né, do universo, e aqui é o universo dentro d'água. Quando a gente estuda Rubens e outros artistas do barroco, que nessa época eu estudava muito, então eles estão sempre andando a cavalo, e tem uns cavalos muito bonitos, então, enfim, é o cavaleiro que vinha, aqui é um saci. O saci, que é uma mitologia nossa, vindo no cavalo branco, que também tem história sobre isso. Aqui essas mulheres que estão voando, esse é um lutador com escudo, essa vai chegando com o vaso. Tudo isso tinha a ver com histórias que eu pesquisava na época, que eu achava bacana, e que inventava. Então, por exemplo, esse vestido com essa fitinha de veludo era muito típico nas histórias de fada. E então eu ia pondo. E esse aqui deve ser não sei se seria o Cristo ou Deus Pai, mas seria um ser que está lá recebendo toda essas pessoas. Tem também um barco que vai levar essas pessoas de um lugar para outro. Isso aqui lembra os egípcios, que falam do barco que leva para a morte, que leva para o paraíso. Era como se eu, todas as ideias, misturava tudo e punha numa tela só. Então, isso era uma época. Aqui tem um teatro, isso foi na época em que eu estava estudando na Faculdade Santa Marcelina. Então, esse é um palco, esses dois são... É uma peça de teatro. Então, aqui seria o bem e o mal, São Francisco, o anjinho com uma vela, uma coluna grega se voltando com o São Francisco. Do outro lado aqui já é o demônio, né? Um ser que vem ameaçador. E aqui as pessoas, né? Algumas pessoas estão doentes, Aqui é uma figura do Michelangelo, que tem uma escultura do Michelangelo, que é uma lembrança sobre ele. Essas pessoas estão dançando, então você tinha, de um lado, pessoas doentes, provavelmente resultado de uma guerra que está explodindo aqui, e do outro lado, pessoas dançando num palco. Então, aqui tem gente lá na corda, um anjinho tocando música, e um palhacinho com uma estrela, e desse lado tem outro com uma corneta, e lá em cima tem outro no balanço. Então, seria o bem e o mal, a guerra e a não guerra, e tudo num balanço, e de repente cai uma cruz colorida, assim, brilhante. Então, outras colunas, esse arco de tijolos, que é bastante característico em muitas obras da Idade Média, do Renascimento. Então, é uma mistura. De novo, estou misturando tudo. As figuras sofridas do lado de cá, as figuras alegres do lado de lá, essa figura mágica aqui na frente, tem uma figura mágica no fundo, que se refere a coisas orientais, se refere a Aladim, lembra, né? Essas coisas. Aqui, de um lado, um parto, então uma mulher tendo um filho, e de outro lado, poloneses farão greve, soviéticos poderão intervir. Isso foi quando os soviéticos invadiram a Polônia. Houve uma invasão da Polônia que eu me lembro de ter visto isso pelos jornais. Então, isso era um pedaço de jornal. Então, era como o mundo, né? De um lado uma guerra, e de outro lado um parto, e todo mundo nesse palco. A pré-história, então essas são as cavernas, e esse seria um casal dançando no tempo das cavernas. Então, essa caverna é um pouco assustadora, o casal tem um lado meio sombrio, mas faz parte desse mesmo palco. Este é outro que também está dentro dessas histórias, e aí tem uma mulher com um namoro, tem um anjo, e tudo dentro do palco, com cortina, ao mesmo tempo que tinha mar, ao mesmo tempo que tinha natureza, porque é tudo misturado. Isso é o barroco.
na minha cabeça, né? O barroco, ele é um teatro, volta no teatro, ele tem cortinas vermelhas, que geralmente simbolizam o teatro, e que vários artistas barrocos fazem, mas também tem água, tem pedras, tem anjos, tudo isso. Este é especial, porque chama-se Carnaval na Água. E aí é o seguinte, aqui eu fiz uma escola de samba, a minha ideia era véspera de carnaval, e estava o caminho do carnaval, né? Ainda não estava na época, mas a minha ideia é que uma escola de samba entraria dentro d'água, então eu fiz a água e os personagens da escola de samba. Essa daqui é uma personagem principal na escola de samba, tem sereia, tem um monte de coisa, aqui tem outro personagem, esses são sambistas, enfim, aqui é uma carruagem, um palhaço, sempre aparece esse palhaço, o cavalo branco de novo aparece, eles entram tudo na água, era como se fosse um carnaval dentro d'água. Aqui existe um barco, e aqui tem umas pessoas querendo se salvar, querendo entrar dentro do barco, talvez se afogaram, não sei. Aqui, sabe aquelas figuras que tem na frente do barco? Então, tá ali, uma dessas figuras. Bom, aqui no barco existia um personagem importante, com a bandeira verde e amarela, tudo carnaval. Bom, só que dentro desse barco, por um motivo que eu não sei qual, eu desenhei um cavalo branco. Quer dizer, nós tínhamos um cavalo branco entrando na água, depois as pessoas se afogando, de repente elas se salvam, de repente tem um cavalo branco, e esse cavalo branco está indo embora. E lá longe ele se transforma num cavalo cinzento, e ele vai embora, olha ele indo embora. E eu fiz isso. Fui fazendo, porque a arte é assim, você vai fazendo. Bom, esse quadro foi feito na época, exatamente entre a vitória do Tancredo no Congresso, através, indiretamente, a vitória ele foi eleito indiretamente no Congresso, e a posse dele. Ele não chegou a tomar posse, né? A gente sabe disso. Então, isso foi feito antes, e eu queria fazer a euforia de uma população, de um povo que estava celebrando a vitória do Tancredo. E, de repente, eu fiz um cavalo indo embora, do nada. E depois, quando o Tancredo morre, eu vejo que esse é um quadro meio profético. Eu acho que o meu inconsciente captou que essa euforia ia acabar e que ia haver uma morte nessa história. Porque, geralmente, a simbologia de um cavalo que vai embora, em sonhos, geralmente pode ser símbolo de morte. E aí, eu não sabia que o Tancredo ia morrer, mas eu fiz esse quadro, sem pensamento, é uma coisa que o inconsciente faz. Bom, aqui voltando atrás, né, nesse labirinto, é o Dom Pedro I, levantando cedo e indo para a independência. Eu tenho uma série de Dom Pedros fazendo a independência, um que já mostrei lá, e esse faz parte da série. É bem simples, o Dom Pedro bem simples. Isso aqui é uma casa, um palácio, modelo até italiano, mas enfim, é um modelo europeu, e ele estava indo para fazer a independência. Essa é a Imperatriz, que faz parte dessa série, seria a Imperatriz. Então, é uma figura, de novo, das minhas imaginações, com as joias, um pouco parecida com as fadas que eu fazia, enfim. É uma paródia de um quadro francês, quando eles fazem um exército e uma mulher com uma bandeira francesa na tomada da Bastilha. E aí eu copiei, mais ou menos, eu fiz a paródia. Então essa era uma mulher com a bandeira brasileira, esse era o exército que estava tomando posse e trocando o império pela república. Aqui é o Tiradentes, quer dizer, não está cronologicamente em ordem, esse é o Tiradentes. Esse seria um índio, indo na direção do infinito, indo no seu barquinho. E é um barco indo para o Oriente,
e essa lâmpada do Aladim, eu gostava desse assunto, então eu misturava tudo. E aqui tem essas misturas de pessoas, quer dizer, tem uma mulher negra, tem uma mulher branca com cara de indiana, aí tem uma outra loira com um jeito mais europeu, aqui tem um crucifixo, aí tem umas bolinhas que vão dar nessa caravela, que é a nossa caravela, que veio de Portugal, etc e tal, as flores do Brasil, aqui é uma figura masculina, então, eu tinha o sol, então aqui foi no início que eu comecei a trabalhar com vernacular, eu estava saindo daquela fase um pouco abstrata, que depois a gente vai ver lá, que não é bem abstrata, mas é uma mistura de cores, né? Tem cores e não é realista, são imaginações. Depois, aqui no labirinto também tem elementos de uma fase mais realista, que são, esse é mais realista, aí são as tias. Então é uma senhora tipicamente brasileira, com uma rede, tomando um chá, essa é uma cozinha muito normal naquela época das minhas tias, nas casas das senhoras mais velhas, tinha um fogão de lenha, tinha um tipo de cozinha assim, e tinha uma sala com piano, geralmente as pessoas nem sempre tocavam piano, mas eles tinham uma sala com piano, tinham um relógio, aí uma cortina, isso era muito comum na minha infância, que as tias tivessem esse jeito. Aqui outra tia, ela está numa cadeira de balanço, costurando, fazendo costura, tem o armário dela, o cabide, a janela, tudo muito parecido com o que era usual entre as senhoras da época. Depois tem esse, que eu chamo de dona da fazenda, porque a minha bonequinha Dorô, que depois eu mostro lá nas historinhas, ela envelheceu, é a cara da Dorô, ela envelheceu e ela se torna a dona da fazenda. Então ela é uma dona da fazenda meio mandona, meio autoritária, então seria essa senhora. Que também era muito típico naquela época, de você encontrar pessoas assim. Aqui tem uma série de brinquedos, de novo, quando eu gostava de fazer brinquedos, são trabalhos que meus alunos fizeram na época. Essa é uma Cleópatra, eles fizeram isso, são egípcios, são bonequinhos que eram egípcios. E aqui tem uma cabana onde eles brincavam, e saindo da cabana sai essa figura um pouco estranha, com esse cabelo, e tinha duas cabanas, e essa daqui está aqui, enfim. Se alguém quiser, deve ter muita possibilidade de analisar os significados, mas eram bonecos, simplesmente, que os alunos faziam, achava bacana, então eu juntava tudo. Daquela série da história, só que esse daqui está ligado com os outros, que tinha o imperador, imperatriz e tal, esse aqui seria o Dom Pedro, na cidade de Mariana, essa paisagem é da cidade de Mariana, o Tiradentes, aqui tem uma mulher negra com um saci, e lá uma mulher branca, saindo das plantas. E esse é o Dom Pedro, indo para a independência, enfim, uma mistura. Aqui também, aqui eu tenho muito pouca coisa que eu fiz em São Paulo. São Paulo não era muito plástico para minha cabeça. Então, este é uma mulher em São Paulo, num dia chuvoso. Ali tem puro purê de tomate, naquela época tinha esse tipo de anúncio. Essa é uma visão de uma janela de um prédio. E essa mulher queria sair dessa situação de estar dentro dessa cidade sombria. Então tem umas plantas aqui e tal. E aí essa outra mulher voando por cima dos fios elétricos, querendo fugir daquela situação. Então a outra está fugindo. Este é um outro também de São Paulo, dos poucos que eu tenho. Esse é São Paulo. Tinha muito esse triângulo, que era uma construtora,
tinha os anúncios, né, Purupurê, Leves, vários anúncios. Então era São Paulo, aí tem esse casal, aí tem uma ave e tem o São Jorge na Lua, que é uma mitologia também. Então, digamos, havia algum sofrimento nessa cidade e tal, e aí de repente o São Jorge podia vir como salvador. Foi feita a partir de uma foto de um outro artista. É uma escultura que existe até hoje na praça, no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal, na parte de baixo, esqueci o nome da praça. Enfim, tem essa escultura, e eu fiz a foto tinha essa dimensão, assim, essa perspectiva, e eu depois transformei numa pintura, e aqui tem umas crianças, porque tem um laguinho, tem umas crianças brincando, entre elas a famosinha Dorô, que aparece de vez em quando. Aqui tem um cachorrinho também. E aqui tem uma coisa de fotógrafo, porque ela foi a partir de uma fotografia. E aqui tem uma coisa muito famosa que eu não tenho visto mais. São essas argolinhas no jardim, para as pessoas não pisarem na grama. Não sei se ainda tem em alguma praça. Eu não tenho visto mais isso, porque as praças tinham essas argolinhas para a pessoa não entrar na grama. Bom, este já é bem colorido, porque saindo de São Paulo as coisas ficam mais coloridas. Então aqui seriam duas vidas. A vida dentro de casa, isso retratando, digamos, a mulher no período colonial. Então qual era o papel da mulher naquela época? Digamos, era ser uma professora que ensinava as crianças. Então ela ficava dentro de casa, isso é um pátio, isso é uma casa colonial, isso é um pátio interno e as crianças estão estudando e ela está ensinando as crianças. E do lado de fora, que era o mundo, então você tem a orquestra, aí tem uma mulher tocando música, tem mulheres na praça, mas isso aqui é a praça, é o mundo. E aqui é o casal, ela está olhando a praça. Então essa é a mulher passeando na praça e tendo uma visão do que era o mundo da época. Em geral, esse mundo era mais masculino. A mulher nem sempre tinha oportunidade de ir para esse mundo sozinha. Mas ela está aqui também. Então, são os dois mundos. O mundo interno, de dentro de casa, e o mundo fora de casa. É uma continuação daquele dos brinquedos. Então, vê que os brinquedos sempre voltam a aparecer. Esses são os brinquedos, numa escolinha que eu tinha, e na frente da janela vários brinquedos, as bandeirinhas e tal. Então, de novo, os brinquedos infantis aparecem. Aqui é a dança da Índia. É a partir de um filme sobre a Índia, então é um casal dançando. E este seria as minhas invenções a partir de assuntos orientais e tal, aí já é uma invenção. São trabalhos com guache, bem rápidos, lembrando a yoga. Yoga, assuntos orientais. Bom, aqui, ainda no labirinto, tem as figuras dançando. Então, esse casal lembra, na minha cabeça, o balé do Quarto Centenário, que eu nunca vi, mas eu tinha noções. Então, isso é São Paulo. Então, aqui é o Brasil, mas aqui é São Paulo. Tem a bandeira e tal, o cara está com a roupa listada, e essa é uma bailarina, ela está dançando São Paulo. Então, de um lado, você tem uma figura do século XVIII, a mágica, por outro lado, você tem prédios, e aqui é aquele prédio da 9 de Julho, que é bem, quem conhece São Paulo conhece esse prédio, perto ali de Ibirapuera, e esse é um demônio, né, uma figura negativa, má. Lá tem uma figura boa, né, seria Deus, e aqui é o demônio, em São Paulo. Um teatro de fantoches que nós fomos apresentar, ali tinha o público e tal, e houve uma tempestade e o teatro começou a desabar. Então, são as pessoas tentando segurar o teatro que está desabando.
palco, de novo o balé. Então, são figuras dançando. Essa pintura vai mais para um lado expressionista. São influências que eu fui tendo, essa é uma influência mais expressionista. Essa outra obra foi feita, não sei bem se era anos 80, 82. Foi feita quando os argentinos estavam querendo as Malvinas e se meteram numa guerra contra a Inglaterra. E estava aquela briga, então aqui são os argentinos pegando fogo, e aqui do outro lado, o Papa, na época, veio, eu não lembro se ele veio na Argentina ou se ele mandou pessoas para a Argentina, pedindo que eles parassem a guerra, os argentinos. Quando ele percebeu que a Argentina ia perder e que ia ser uma loucura isso, ele veio pedir para os argentinos pararem a guerra. Então o Papa fez essa negociação de paz na época. Então essa é uma mulher que simboliza a justiça, as duas, a balança da justiça, e o Papa ali lutando com as bandeiras brancas para que essa guerra acabasse. Isso nós vivemos muito, eu estava na faculdade, para nós era uma notícia que a gente viveu esse momento. E aqui é um casal na praia, com uma criança, continua a dança também. Quincas Borba, Machado de Assis, e esse era o casal conversando, e a casa deles é como eu imaginava que fosse. Aqui fazia parte do mesmo livro, até pus lá hoje, Quincas Borba, Machado de Assis, onde havia um momento em que, no livro, que ela mandava, eu não lembro bem, mas a empregada da casa mandava a dona da casa quebrar um objeto. E aí saiu o Saci Pererê do objeto. Não sei se era assim no livro ou se fui eu que fiz. Eu sei que tinha que quebrar um objeto e essa era a casa, como eu imaginava que fosse, com piano, enfim, com aquelas coisas que tinha numa casa antiga dessa época. Inspirado no livro. E esse também é outra inspiração do mesmo livro, que era... Aqui está o personagem, esse personagem, ele está na cadeira, e como ele estava, digamos, dentro de uma espécie de uma depressão, ele praticamente tem a mesma cor da cadeira. A roupa dele e a cadeira, parece que ele e a cadeira são uma coisa só. E ali vem descendo a esposa, toda feliz, e ele está nesse problema aí. E essa casa... é uma mistura das casas das minhas avós. A direita é a casa da minha avó materna. Tudo que tem aqui tinha na casa da minha avó. E algumas dessas coisas tem hoje na minha casa. E do lado esquerdo é a casa da minha avó paterna, que tinha esse terraço. Enfim, eu usei elementos das minhas avós, das casas das minhas avós, para compor esse cenário. De novo, é tudo meio teatro, né? A Moema era bebê e eu fui mostrar a cascata para ela. Então, todas as etapas, foi a partir de fotografias, várias etapas da mãe mostrando a cascata para a criança. E aqui a criança pondo a mão na água. Então, isso também é uma união de vários tempos no mesmo espaço, vários momentos, como se fosse quase uma história em quadrinhos, mas tudo junto, integrado. Bom, aqui, esses são... Esse já era mais velha, esse aqui na aula de anatomia. Com uma moça que cuidava dela aqui em Cambuquira. Então, aqui a gente vê bem pintura a óleo, a gente vê técnicas bem específicas da pintura a óleo, bem realistas, mas no fim lá tem uma nuvem de história em quadrinhos. Então, a história em quadrinhos, a nuvem, as imaginações estavam sempre presentes.
Essa daqui simboliza o tempo. Então, todo esse monte de relógios, uma criança, uma mulher, provavelmente a mãe, com o filho, e os vários tipos de relógios, inspirada também nessa casa antiga, como eram as casas antigas. Tem muita cor no fundo, e ele tem uma técnica muito livre. Dentro do labirinto existem várias buscas. Aqui é uma busca religiosa. Houve um momento em que eu estava em busca de entender os fatos da religião. Então, aqui eu fiz uma pesquisa sobre aquela turma de Hare Krishna, que viviam nas ruas dando incenso para a gente. Então, eu fiz um desenho, uma pintura inspirada ou vista nos livros do Hare Krishna. E nessa pintura, aqui no fundo, lá no fundo, enquanto o Krishna, que é o deus deles, estava se divertindo com todas essas mulheres e tocando flauta e tal, o nosso Cristo está andando com a cruz, indo para o sacrifício. Então, é uma espécie de uma comparação. Como era nosso espírito religioso e o espírito religioso dessa turma do Hare Krishna. Aqui era o Krishna, no meio da água. Era um momento que eu estava nessa pesquisa. Essa é uma mulher saindo da água. Alguns podem dar o nome que quiser, mas a ideia era o símbolo da figura feminina saindo da água, que existe na Renascença, existe em várias mitologias, existe também nas religiões afro-brasileiras, enfim. Sempre tem uma mulher que sai da água. Essa mulher está saindo de uma edificação um pouco séria e talvez ela quer saber se ela vai para aquele caminho onde tem uma espécie de um Buda. Então será que é o budismo que responde a essas questões? E daí a gente entra nesse aqui, que é o Cristo e os apóstolos. Então ele está aqui no meio de uma paisagem com água, com animais, enfim. Aqui deve ser a Nossa Senhora, provavelmente o Cristo é esse, tem gente que fala que é esse, mas esse aqui é o Cristo. E esses são os apóstolos. Estiveram em Portugal, numa exposição, e essa é a dança portuguesa. Esse eu acho que não foi para Portugal, mas é sobre essa série. E esses dois são, um chama-se Pátria Mãe e outro chama-se A Portuguesa. São elementos da cultura brasileira e portuguesa, por ocasião de uma exposição que foi feita em Portugal. Um deles ficou lá com eles. Então, aqui tem os símbolos portugueses e tal, esse índio, que seria o símbolo do Brasil, e, enfim. Aqui, ao lado dessa mulher portuguesa, tem a primeira missa no Brasil, bem pequenininha aqui, e ali a caravela.